Aí, minha gente do esporte, um grande abraço. Edson Matoso aqui tem que falar um pouquinho, claro, né? Muito do Remo. Eu não falei no final de semana outras coisas, muita gente falando, mas é a nossa observação. Eu quero agradecer muito pelas mensagens. Algumas pessoas dizem, rapaz, manda pelo Instagram, me dá uma moral no Instagram, pô. Eu vi, pois é, mas diz lá que tu viste, comenta e tal, mas as pessoas me abordaram, porque ouviu alguém falar que eu viu, né? Sobre a postagem que eu fiz sobre o Clube do Remo e hoje tem Paysandu. Então, como nós tivemos um probleminha na gravação, toda segunda-feira eu participo do programa da Heloísa Rum, é o Feito em Casa, na Rádio Nova Belém, né, na web. Hoje houve uma série de dificuldades, então a gente preferiu, e eu fiz algumas citações que não deveria mostrar por aqui. E aí a gente resolveu gravar esse vídeo aqui, tá? Sobre o grande triunfo do Leão Azul. Triunfo! Não ia rebaixar, não estava ruim. Passou para a próxima fase, é candidatíssimo a subir o Leão de Antônio Baena. Então tem que dar aplausos para o grupo, para a diretoria. Foi tão, né, esculhambado aí o nosso querido Tonhão. Nunca mais nem falaram, nem sei, eu acho que ainda está por lá que a gente não viu mais nem falar no papelinho. Né? O técnico chegou aí, cheio de desconfiança, o cara deu o recado. O grupo foi lá, se uniu, é bacana isso, a superação que se tanto fala. E o Paysandu, Matoso, espera aí, vou já falar sobre isso. O Paysandu joga nesta segunda-feira, 26 de agosto, 18h30, na Curuzu. Eu quero aqui pedir para você a sua inscrição, se você ainda não se inscreveu. Estamos quase chegando a 16 mil, Está chegando lá, aos pouquinhos. Sei que não chega mais, porque também não estimulo você, né? Mas tentando com os comentários. O seu like é muito importante, o comentário, você compartilhar, tá certo? Participe com a gente, nos incentive, porque a gente possa dar também incentivo aqui para duas pessoas que nos ajudam aqui, porque eu sou bem barbeiro nesse negócio. Então, like, é isso? Tá vendo? Dá o like, dá o seu comentário, o sininho, que quando, né, sai aqui uma nova postagem, você é notificado, e também compartilhar, comentar, enfim, tá bom? Vamos começar com o Remo? Vamos começar com festa. Olha, gente, lá atrás no Instagram eu fiz umas postagens, e aqui mesmo, mostrando uma confiança no Clube do Remo. É lógico que eu não tenho milhões de ouvintes, de telespectadores ou seguidores, né? Algumas pessoas, por exemplo, dá uma olhada aí, vê quantos tiveram nessa última postagem. Essa última que eu falo do Clube do Remo. Eu vi estar em 700, eu postei umas 9 e pouco da manhã, o jogo era no final da tarde, então não pode, né? Eu não tenho essa moral toda, essa bagagem toda nas redes sociais, como é que eu posto 9 e pouco da manhã só para dizer quantos foi? Quantos? Tudo isso, não, mas esse é o antigo, deu 5.900, cara. Foi o último que foi postado, olha lá, surpresa agradável, isso foi um comentário que eu fiz. Olha lá, a última vez que eu vi, estava com 700 pessoas, 700 e tal. Saí para uma missão aí de proteção animal e eu acabei não vendo. E agora eu estou pedindo para o Henrique ver, surpresa, muito obrigado. Obrigado mesmo. Fico, poxa, mais de 5.900 visualizações num comentário que foi na véspera, horas antes do jogo, onde eu mostrava minha confiança e mostrando, a importância do treinador que chegou aí, muita gente não acreditando, o cara foi lá, fez o trabalho dele e está aí. Cheio de altos e baixos, instabilidades, enfim. E numas 6, 7 postagens atrás, quando o Clube do Remo ganhou um jogo muito difícil, eu chegava a dizer, não cai mais. E alguns disseram, tu tá ficando doido, pô? Não, pode esperar. E eu ainda dizia que o Clube do Remo ia assim, cheio de instabilidade, altos e baixos, até o fim. Estás querendo adivinhar, Matoso? Não, gente. É pelo que a gente via na transformação lenta e gradativa que o Clube do Remo estava sofrendo com a presença desse moço, do Rodrigo Santana, e acompanhando o comportamento das outras equipes, que em tese deveriam estar em condições melhores do que o Clube do Remo. Moral da história. O Clube do Remo enfrentou lanterna da competição com motivação, com estímulos, vamos assim dizer, com certeza, e é normal. Eu não vejo nada de anormal
os jogadores do São José serem estimulados com a tal da mala branca, se é que houve. O pessoal fica falando, se houve eu não vejo nada de anormalidade. Os caras terminaram, não ganharam mais nada, e o jogar normal, enfrentar, terminar com dignidade. Mas se tem um incentivo a mais, o que é que custa? E o São José criou caso para a equipe do Clube do Remo, obrigando o goleiro Marcelo Rangel a fazer pelo menos umas 2, 3 boas intervenções. Gente, o nervosismo do Clube do Remo, a tensão, a expectativa não é fácil. É muito comum a gente ouvir jogadores vitoriosos de seleção brasileira que ganham milhões de euros, dizem que ficam, não, aquela tensão do jogo de estreia, ora bolas, por que não entender a tensão do jogo último, final, mesmo com lanterna, num gramado complicado e que tinham outras equipes perseguindo o Clube do Remo, o caso do Náutico e do Figueirense, que também queriam essa 8ª vaga, né? Pois bem, o Clube do Remo se ouve bem, enfrentou com galhardia, com dificuldade, altos e baixos, instabilidade e cravou. E eu disse primeiro o técnico, o Rodrigo Santana, mas eu enfatizei a figura da torcida do Clube do Remo. A torcida remista abraçou o time, colocou no colo, tá meio aperreada, meio agoniada. Tá certo? Deu umas palmadas, vaiou, gritou, deu carão, berrou, deu bronca, criticou, questionou, mas a gente via, quando tinha jogo, a torcida do Remo estava lá. Foi nas redes sociais, foi mandando correspondência nos programas de rádio, de televisão, mandando nos jornais. A gente viu, a do aeroporto foi consagradora. E aí, o que eu vi? Eu fiquei olhando, estava vendo na televisão a imagem dos jogadores. E a torcida do Clube do Remo, lá no aeroporto, crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, e a gente via a leveza dos jogadores do Clube do Remo. A gente via no semblante, poxa, olha, então, o colocar no colo o combalido Leão de Antônio Baena naquele momento, a torcida do Remo fez. E o Remo, com méritos, passou para o G8. Agora, quais são os adversários? Né? Eu até anotei aqui, rapaz, eu acabei desmarcando, mas é o Botafogo, São Bernardo, né? E tem a outra equipe que me passou aqui, São Bernardo, são 4 equipes. Bom, eu acabei não anotando, os 4 times que o Clube do Remo vai enfrentar. Agora, na próxima fase. Gente, eu não quero nem saber. Começa tudo de novo. O Remo estreia em casa e termina fora de casa, tá certo? É assim que vai terminar o Campeonato Brasileiro da Série C. O Remo, o mais difícil fez foi subir para o G8, você foi chegar no G8. Agora vai enfrentar 4 pedreiras, mas o Clube do Remo tem possibilidades, sim. É o Ipiranga, eu acho que é o Ipiranga, outro time. Eu anotei aqui, rapaz, dá uma parada aí que eu... Aqui, Volta Redonda. Deixa eu seguir aqui, tá? Tu dá uma emendada. Vamos lá, vou relembrar. Botafogo da Paraíba, primeiro lugar. São Bernardo, Volta Redonda e Clube do Remo. Portanto, você tem um do Nordeste, 2 do Sudeste, Volta Redonda do Rio, São Bernardo de São Paulo, onde tem o Catalá, que foi o primeiro técnico do Remo, não foi muito feliz nessa trajetória, desde o ano passado aqui, não se acertou com o Remo, deu certo lá no São Bernardo, e o Clube do Remo, time do Norte. Difícil, mas não impossível, na minha modesta opinião. Ah, mas precisa de algum ajuste, pode precisar. Mas o mais difícil o Clube do Remo fez foi entrar no G8. Porque estava sendo dado como favas contadas a queda do Clube do Remo, houve até ameaça de queda. O Remo já estava jogando para se manter. Ok, passou para o G8. Começa no final de semana. Parabéns ao Clube do Remo, ao seu treinador e à sua torcida, que abraçou o Leão Azul no momento que mais precisava. Quanto ao jogo de hoje, eu vou terminar aqui, eu não vou me alongar. São 3 resultados: vitória, empate e derrota numa partida de futebol. Me desculpem, bicolores. Eu vou ficar na vitória, vitória e vitória. Mas o Mirassol, não quero nem saber. Eu vou dizer uma coisa que eu venho dizendo. Quem vem me acompanhando vai dizer: Batou, tu puxa saco desse Hélio dos Anjos, tu tá passando a mão na cabeça do pessoal do Paysandu. Gente, para mim chega, tá?
A gente não sabe o que é que acontece lá dentro. Quando eu dizia tudo que eu dizia, é porque eu só estava analisando daquilo que eu via no campo, daquilo que eu já tinha visto no time, da qualidade do treinador e do elenco. Depois que houve aquele furdunço lá do Ari Barros e do treinador, aí fica difícil você fazer uma análise quando tem fuxicada entre homens. É complicado, fuxico, me desculpa. Eu não sou obrigado a ouvir essa história, não. Esse jogador foi indicado pelo executivo Ari Barros, mas quem paga? É ele que paga? Esses aqui foram indicados pelo técnico Hélio dos Anjos, mas é ele que paga? Não, quem paga é a diretoria, que representa a nação bicolor. Quem paga é o torcedor. A história do Paysandu, os patrocinadores, nos ingressos, tudo aquilo da marca do Paysandu, que é graças ao gigantismo da sua torcida. Uma história construída assim, gente, pelo amor de Deus. Não dá para aturar esse lenga-lenga, esse blá-blá-blá. No Matoso, o Ari Barros já foi. Sim, mas ficaram resquícios. Até hoje todo mundo fica falando por aí. Então, esse lixo que ficou, dessa discórdia, tá entendendo? Nos meios, não dá para conceber. Então, isso tem que ser limpo, tem que ser neutralizado e que o Paysandu avance. E só para terminar, eu vou colocar aqui, sinceramente, bem aqui de baixo, aquele meu discurso que eu não aguento mais me ouvir falar. Mas o que, Matoso? Técnico, para mim, um dos melhores do Brasil. Hélio dos Anjos, eu sou fã dele. Continuo entendendo assim. Mas como tá, fica difícil. Né? Não vou ficar, leva para casa. Não vou, não. Tem que mudar. Não tem que mudar. Continuo com a opinião, gosto do Hélio dos Anjos, baita profissional, enfim, mas do jeito que tá, não dá mais. E o que eu dizia do elenco do Paysandu, do time do Paysandu? Não, o time do Paysandu é bom, o elenco do Paysandu é bom. Ei, torrou o saco. Desculpa aí. Não dá mais. Não passou de bom? Não passou de bom. Está na hora de melhorar. 16º lugar com os caras aqui em 17º, já perto da rabeira, não dá não, papão. É vencer, vencer ou vencer. E tenho dito, 18h30, torcedor bicolor, é pegar em cima, é cobrar, é xingar, é vaiar. Não é ofender. Não é bater, não é depredar o patrimônio, não é isso. É cobrar, é vaiar, tá entendendo? Quando o camarada pegar, errar o passe, xinga, cobra, não sei o quê, põe o pé na forma. Quando tiver que aplaudir, aplaude. Moral da história, pressão. Pressão. Paysandu, pelo que eu sei, não paga atrasado. É pressão. Paysandu e Marisol, é pressão. Não tem outra, tá na hora. Chega, bora pra cima. Até a próxima, muito obrigado. Desculpa, eu estou falando assim de uma forma enfática, porque, pô, não dá. Eu fiquei todo o tempo, o time é bom, o elenco é bom, o técnico é um dos melhores do Brasil, papapá. E eu não sabia que tinha uma fofocada lá dentro, eu não sei, né? Eu quero saber do futebol. O time pagando, a torcida incentivando, diabo 4? Não, chega. Pressão. Bora pra cima. Obrigado por você prestigiar. Eu quero é o bem do nosso futebol. Bora, papão.